Irmãos, podem se assentar, por gentileza, louvando, engrandecendo ao nome do Senhor. Amém? Antes de entrar aqui no mérito da palavra, serei bem breve. Estou na incumbência aqui de representar o nosso pastor presidente, o pastor Aro Inácio. Tem ali uma missão extraordinária, numa de nossas congregações, mas estará presente aqui na recepção. Todas as palavras que foram tecidas aqui para o nosso nobre amigo, pastor Marcelo Pantoja, são palavras de amor, carinho e afeto. A vida de um pastor é pautada sobre isso, pastor Marcelo. É você viver a vida do outro. É você viver as dores do outro. Você viver as alegrias do outro. As lutas, as tempestades, dias de sol e tempestades. E o ministério pastoral é assim. E o pastor Marcelo, ele tem se mostrado este homem, por onde nós andamos, as pessoas têm esse carinho e esse afeto pela vida do pastor Marcelo Pantoja. E há um adágio popular que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas no reino de Deus não é assim. É ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Nós queremos homenagear o pastor Marcelo e passar as mãos dele aqui, o presente do pastor da sede internacional, na pessoa do nosso presidente, pastor Aro Inácio. E as palavras do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. E o Senhor conhece os que nele confiam. Então, antes da mensagem, eu queria te passar essa lembrança às suas mãos, em nome da sede internacional. Queridos irmãos, Deus é bom. Pastor Marcelo é uma bênção. Geralmente, para descontrair um pouco, geralmente o ministério em si, os campos vinculados, quando fala o nome do pastor Marcelo é porque tem problema. E Deus tem abençoado muito o pastor Marcelo, que aonde ele chega no problema, os problemas são resolvidos, com a graça que o Senhor entregou a ele, a inteligência, a sabedoria na profissão dele também. E nós só temos motivos para agradecer ao pastor Marcelo. Amém? Sentado como estão, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 10, até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltavam oportunidade. Digo isto não porque seja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Fale em uma voz só, todos juntos, o versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo escreve essas palavras aos Filipenses em gratidão. Aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20, ele escreve: sempre deem graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia especial e nós temos motivos suficientes para dar graças a Deus pela vida do pastor Marcelo, por esta igreja, por tudo que o Senhor tem dado, sobretudo por sua vida, por você ter cruzado as portas dessa igreja e estar aqui congregando com o pastor Marcelo Pantoja e sua família.
E nós temos motivos de sobras. Se você olhar ao seu redor, você sobeja por motivos de agradecer a Deus. Pastor, estou vivendo momentos turbulentos na minha vida. O Senhor não conhece a minha trajetória. O Senhor não sabe o que eu tenho enfrentado. Mas mesmo assim você tem motivos para agradecer a Deus, porque Ele te deu a vida. Nós estamos aqui hoje respirando. Estava vindo para cá, meu tio mandou uma mensagem lá do Rio Grande do Sul, de uma família tocando violão e cantando aquela canção: por tudo que tens feito, eu te agradeço, Senhor. Perdeu tudo, mas a vida está ali, porque a vida só toca quem Deus permite. Se Deus não permitir, ninguém toca. Se você olhar ao seu lado, você sobeja motivos para agradecer e render graças ao Senhor. Paulo, escrevendo e agradecendo aos filipenses, ele disse: já sei passar por necessidade. Eu sei ter em abundância, mas também sei passar fome. Aprendi a me contentar com o que tenho, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A vida, ela é uma combinação de alegrias e de tristezas, sorriso e choro, saúde e enfermidade, porque nós não somos blindados, pastor Marcelo. O senhor não é blindado. Existem momentos na sua vida que você está alegre, mas também existem momentos de choro. Existem momentos de saúde, mas também tem a enfermidade, porque nós não somos super heróis. Nós somos também de carne e osso, e a enfermidade também chega na nossa casa. E nós precisamos agradecer a Deus, muitas vezes quando nós estamos doentes, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco. O Senhor tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida. As circunstâncias, elas não podem ditar as nossas emoções. As pessoas não podem tecer e falar sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque nós sabemos passar por dificuldades, passamos por tribulações. Paulo disse aos Efésios: sempre deem graças ao Senhor. Rick Warren disse que se você quer saber porque você está aqui neste mundo, você tem que começar por Deus. Sabe por quê? Porque você nasceu para o propósito do Senhor e para o propósito dele. Martinho Lutero, começando as suas institutas, ele disse que você quer entender porque você está aqui neste mundo? Comece com Deus. Comece com Deus. Comece com o Senhor. Nós estamos vivendo momentos difíceis em nossa vida. Existe um propósito. Para o pastor Marcelo chegar aonde ele chegou hoje, talvez só a missionária Giovana e alguns membros sabem quantas noites ele passou em claro, de joelhos, clamando ao Senhor. E muitas vezes falando: Senhor, o Senhor me colocou naquele lugar, honra. Porque a história dele poucos conhecem. Nós chegamos ao pico do sucesso como servos de Deus. Por trás existe Mateus capítulo 6, versículo 33. Entra dentro do teu quarto, converse com o Pai em secreto, e em secreto Ele vai te responder. Em secreto Ele vai te dar estratégias. Em secreto Ele vai te ensinar. Nós não precisamos de livro de autoajuda para saber o segredo da gratidão, sobretudo saber agradar ao Senhor. Nós precisamos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa vida, porque dar graças a Deus é uma ordenância divina, não é uma opção que nós temos. Agradecer a Deus é uma ordenança do céu, não é uma opção. Efésios capítulo 5, versículo 18, que nós somos cheios do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, você tem motivos para agradecer ao Senhor.
Se você é cheio do Espírito Santo, você tem motivo de levantar as suas mãos aos céus, sem ira e sem contenda, e agradecer ao Senhor. Aleluia. Nós devemos ser gratos ao Senhor pelo dom da vida, pela família, por amigos, por sua família. Quantas vezes nós damos tanta importância à nossa vida secular, ao nosso trabalho, ao nosso emprego, ao nosso network, e muitas vezes esquecemos de render graças a Deus por nossa casa, por nossa família, por nossa esposa, esposo, filhos. Eu vivi um momento muito difícil na minha vida 15 dias atrás, o pastor Marcelo sabe, eu compartilhei com ele. Levei minha filhinha de 3 meses ao médico, e o médico falou assim: a sua filha está com bronquiolite, não leve para emergência. Se você levar, ela vai ser internada e ela vai ser entubada. Eu não tinha palavras para expressar. Liguei para alguns amigos, o pastor Marcelo foi um deles, e eu falei a situação que eu estava vivendo. Mas o Espírito Santo falou no meu coração que em todas as circunstâncias da vida nós devemos agradecer a Deus, levantar o nosso peito de gratidão, e agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus por sua casa, por sua família. Agradeça a Deus pelo lar que você vive, pelo emprego que você tem, pelas amizades que você conquistou. Agradeça a Deus por tudo que você tem vivido, porque o Senhor permitiu que você vivesse isso. Marta, Maria e Lázaro viviam em Betânia. E quando você lê o texto de João, você vai entender que Jesus, ele pousava na casa dessas pessoas, desses irmãos. Jesus estava lá, ele fazia refeições lá, ele dormia lá, ele inclinava a cabeça lá. Betânia era na periferia de Jerusalém. Mas Jesus, ele sai para uma missão, e a enfermidade chega na casa deles. Marta, muito preocupada com os afazeres, disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria adoecido, não teria morrido, porque posteriormente Lázaro morreu daquela enfermidade. Maria, ela agradece ao Senhor, prostrando-se a Jesus e adorando ao Senhor. Mas antes de Jesus realizar o milagre de ressuscitar Lázaro, Jesus chora. A Bíblia é enfática em dizer Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque Lázaro era amigo dele. Ele tinha uma relação de amizade. Na figura humana, o Senhor se compadeceu por Lázaro. Porque nós achamos que a nossa vida, como servo de Deus, só são 1000 maravilhas. Mas nós temos que agradecer a Deus por tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Onde está ele? Está ali, Senhor. Já cheira mal. Lázaro, vem cá. Você é meu amigo. Você é meu irmão. O milagre do Senhor, ele chega na nossa casa quando menos nós esperamos. Quando menos nós esperamos. Por isso, neste dia, no aniversário do pastor Marcelo, nessa pequena reflexão, você tem sido grato a Deus por tudo que o Senhor tem te proporcionado? A Bíblia diz que o Senhor lembrou de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A tribulação estava grande, a dificuldade estava grande, tudo estava difícil, mas Jó, ele arrumou tempo para orar pelos seus amigos. A esposa dele mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Os amigos que ele estava orando pediam para ele confessar o pecado, mas ele tirou um tempo para agradecer a Deus e louvar a Deus em oração pelos seus amigos, que foi quando o Senhor se lembrou de Jó. E o ápice do livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome dele. No capítulo 19, versículo 25,
eu sei que o meu Redentor vive. Será que nossos momentos de dificuldade, nossos momentos de tribulação, nós temos dito para o nosso problema que o nosso Redentor vive? Ou nós temos dado prioridade ao problema? Ou nós temos dado vazão ao problema? E por isso, pastor Marcelo, com tudo que nós estamos vivendo, o Senhor sabe muito bem. Aos olhos do humano muitas vezes é impossível. Mas o nosso Redentor vive. O Senhor vive. O Senhor reina. Por isso que a nossa gratidão, ela tem que ser uma atitude constante. E não apenas em ocasiões esporádicas. E aí eu abro um parêntese. Agradeça a Deus pelo seu pastor todos os dias. Quando você for dobrar os seus joelhos para orar. Agradeça pela família dele. Agradeça pelo seu irmão. Agradeça pela sua igreja. Não somente em situações esporádicas. Nós temos que ter o hábito de agradecer ao Senhor. De levantar o nosso peito de gratidão. E dar graças. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Eu não tenho mais tempo, né, pastor? Mas essa palavra que Deus colocou no meu coração. Agradeça a Deus por tudo que o Senhor tem te proporcionado. Seja grato ao Senhor pela luta que você tem passado. Porque depois da luta, o Senhor estará contigo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: eu vou te atrair para o deserto para te falar ao coração. Eu estava meditando nessa palavra. Eis que eu atrairei para o deserto para lhes falar ao coração. Muitas vezes nós passamos por dificuldade em nossa vida, por desertos em nossa caminhada, para um motivo só: para Deus falar no nosso coração. O deserto que nós estamos enfrentando não é para a vida toda. É porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Eu achei impressionante a irmã que subiu aqui e disse que todas as vezes que precisa de um conselho do pastor Marcelo, que o pastor Marcelo ora e aconselha ela recebe a vitória da parte de Deus. Porque muitas vezes o deserto da nossa vida ele é pedagógico, irmão. Deus vai usar alguém para te orientar. Deus vai usar alguém para falar ao seu coração. Deus vai usar. Por isso, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos fazer uma relação introspectiva de nossa vida. E ser grato ao Senhor por toda a nossa caminhada. Ser grato pelo nosso pastor. Ser grato pela nossa igreja. Ser grato pelo nosso ministério. Que, como eu disse no início, pastorear é você viver a vida do outro. Eu estava em casa e o pastor Marcelo disse que perdeu uma ovelha muito preciosa. E ele estava em viagem, né, pastor? Imagina o coração de um pastor o quanto que dói de perder uma ovelha de forma repentina. Por isso que nós devemos ter o nosso coração grato. Porque no coração de um grande homem de Deus, no coração de um pastor como é o pastor Marcelo, não tem lugar para remorsos. Somente gratidão a Deus. E quando nós elevamos as nossas palavras em gratidão a Deus, o Senhor lhe abre as comportas dos céus e a abençoa de forma extraordinária. Fique de pé, por favor, vamos orar juntos. Senhor, nós queremos te louvar, queremos bendizer o teu santo nome, porque tudo pertence a ti, Senhor.